Isaías capítulo 4. Naquele dia haverá tão poucos homens vivos em Israel, que 7 mulheres ao mesmo tempo atacarão um homem, dizendo: case-se comigo. Não precisa nos dar roupa nem comida. Nós mesmas trabalharemos para nos sustentar. Só queremos casar, ter um marido e livrar-nos da vergonha de sermos solteiras. Naquele dia, o renovo do Senhor aparecerá em sua glória e seu poder. Os judeus que forem salvos terão os melhores frutos da terra. Eles vão se orgulhar do que o seu país vai produzir. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados povo santo. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, por meio de um espírito de justiça e com um espírito purificador limpar o sangue derramado em Jerusalém, então o Senhor estenderá uma grande sombra sobre toda a cidade de Jerusalém, sobre as casas e as praças, uma grande camada de nuvens durante o dia, e à noite haverá uma nuvem de fogo para iluminar a cidade. A glória cobrirá e protegerá tudo. Assim, Jerusalém ficará protegida contra o calor de dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Isaías capítulo 5. Agora eu vou cantar para o meu amado uma canção que fala da sua vinha. O meu amado teve uma vinha na encosta de uma colina muito fértil. Ele cavou a terra, tirou todas as pedras e plantou na sua vinha as melhores mudas de uva. No meio da vinha construiu uma torre para o vigia e fez um tanque para espremer as uvas e fazer o vinho. Ele esperava que a vinha desse uvas doces, mas acabou colhendo uvas bravas, azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e de Judá, sejam os juízes entre mim e a minha vinha. Faltou alguma coisa à minha vinha? Houve alguma coisa que deixei de fazer por ela? Por que a minha vinha produziu uvas azedas em vez de doces? Vejam o que vou fazer com a minha vinha. Vou derrubar a cerca para que ela seja transformada em pasto para o gado. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Ela vai se transformar num deserto. Não será podada. O mato e os espinhos crescerão por toda parte. Darei ordem às chuvas para que não derramem chuva sobre ela. As nuvens para que não derramem chuva sobre ela. O que eu acabei de contar a vocês é a história do povo de Deus. Israel é a vinha do Senhor Todo-Poderoso, sua bela propriedade. Ele esperava um povo justo, mas houve derramamento de sangue. Ele esperava que fizessem o que era direito, mas acabou vendo a maldade e a exploração. Ai de vocês que vivem comprando casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para os outros morarem, e vocês acabam se tornando os únicos donos da terra. O Senhor Todo-Poderoso me disse: muitas casas, grandes e ricas, ficarão sem seus moradores, abandonadas. Uma vinha de 10 alqueires não produzirá nem 5 litros de vinho, e para se colher 20 quilos de trigo, vai ser preciso plantar 200 quilos de semente. Ai dos que acordam cedo e passam o dia bebendo, e se esquentam com um vinho até a noite. Há sempre harpas, liras, tamborins, flautas e vinho em suas festas, mas ninguém dá valor às grandes coisas que o Senhor fez. Ninguém se interessa por ele. Por causa dessa ignorância e ingratidão, vou mandar o meu povo para o exílio. Os homens ricos e as autoridades morrerão de fome, e os mais humildes morrerão de sede. O mundo dos mortos já está esperando impaciente, de boca aberta. Os ricos de Jerusalém, com todo o barulho das suas festas, os que viviam bêbados e alegres na cidade, para lá descerão. Quando isso acontecer, os orgulhosos serão humilhados, a humanidade se curvará, os arrogantes e atrevidos terão de baixar os olhos. Mas o Senhor Todo-Poderoso será honrado. Ele será exaltado acima de todos os homens, porque só Ele é santo, justo e bom. Quando isso acontecer, as ovelhas pastarão ali como em sua própria pastagem, e os pastores aproveitarão as ruínas dos judeus ricos para apacentar seus cordeiros. Vai ser muito triste o destino das pessoas que amarram seus pecados com cordas de mentiras, que arrastam a sua maldade como quem puxa com cordas uma carroça, e ainda fazem pouco caso do Santo de Israel, desafiando o Senhor, dizendo: ande logo, Deus, que o Santo de Israel realize depressa os seus planos para que o conheçamos. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que dizem que as trevas são luz e a luz trevas, que afirmam que o amargo é doce e o doce é amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e os dos que se consideram inteligentes e sensatos. Ai dos que são heróis em beber vinho e são mestres em misturar bebidas alcoólicas,
gente que aceita dinheiro para torcer a justiça, dando liberdade ao culpado e negando a justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e as chamas acabam com a grama seca, assim suas raízes vão murchar e morrer, e as suas flores, como o pó, serão levadas pelo vento, pois não deram importância nem obedeceram à lei do Senhor Todo-Poderoso, e desprezaram as palavras do Santo de Israel. É por isso que o Senhor ficou irado com o seu povo, por isso, na sua ira, estendeu a sua mão para castigar o seu povo. Os montes tremeram, e os cadáveres serão espalhados como lixo pelas ruas. Mesmo assim, a ira do Senhor ainda não passou. Sua mão continua levantada para castigar seu povo. Ele levanta uma bandeira para mandar um aviso a uma nação distante, e assobia para um povo dos confins da terra. E eles virão bem depressa. Esses exércitos nunca se cansam nem tropeçam, não cochilam nem dormem. Os seus uniformes estão bem apertados, ninguém desamarra a correia das sandálias. As flechas deles são afiadas, e os seus arcos estão sempre prontos para atirar. Quando atacam, os cascos dos seus cavalos são duros como pedra, e as rodas dos seus carros de guerra parecem redemoinhos. Eles rugem como leões ferozes, caindo sobre a sua presa e arrastam para um lugar onde ninguém pode socorrê-los. O barulho desse exército, quando atacar Judá, será como o barulho do mar. Sobre a terra de Israel haverá escuridão. O povo estará cheio de medo, e nuvens negras escurecerão a luz do dia. Isaías capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e majestoso. Todo o templo estava cheio da sua glória. À sua volta voavam poderosos serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam seus rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eles diziam em alta voz uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Era tão tremendo o som das suas vozes que chegou a sacudir o templo até os alicerces, e ele ficou cheio de fumaça. Então eu disse: chegou a minha hora, vou morrer porque sou um pecador. Sou um homem com lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros. E agora eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Foi aí que um dos serafins veio voando em minha direção, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: de agora em diante a sua culpa foi tirada, porque essa brasa tocou os seus lábios, os seus pecados foram perdoados. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá por nós? E eu respondi: eu irei, Senhor, envie-me. E o Senhor me respondeu: sim, você irá, e esta é a mensagem que você levará a este povo. Vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entendê-las. Vocês vão ver, mas não entenderão. Torne insensível o coração deste povo. Tampe os ouvidos e feche os olhos deles. Assim eles não verão com os olhos, não ouvirão com os ouvidos, nem compreenderão com o coração, para que não se voltem para mim e sejam curados. Eu perguntei então: Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu: só depois que as cidades forem destruídas e ficarem em ruínas, sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos completamente arrasados, até que o Senhor afaste para longe dela os homens e a terra fique completamente destruída e abandonada. Mas mesmo que fique 1/10 parte no país, ela também não vai escapar e será destruída. Israel será como um terebinto e um carvalho derrubado que deixam um toco. Esse toco representa a santa semente que voltará a crescer. Isaías capítulo 7. Durante o reinado de Acaz, filho de Jotão e neto de Uzias, Jerusalém foi atacada pelos reis Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias de Israel. Apesar do ataque, a cidade não foi conquistada, mas quando se avisou no palácio real que a Síria estava do lado de Israel na guerra contra Judá, Acaz e o povo ficaram agitados como as árvores da floresta se agitam com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: leve o seu filho Sear-Jazube com você e vá encontrar-se com o rei Acaz. Você o encontrará perto do fim do aqueduto que leva a água para o açude superior, junto ao caminho que acaba no campo do lavandeiro. Diga a ele: fique alerta, acalme-se, não se assuste, nem fique desanimado por causa do furor do rei Rezim da Síria e do rei Peca de Israel.
eles não passam de restos de lenha soltando fumaça. Porque a Síria, o rei Peca e os israelitas fizeram um plano para atacar você e seu país, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, deixar o seu povo com medo. Atacaremos Jerusalém, tomaremos a cidade e nomearemos o filho de Tabeal, o novo rei de Judá. Mas o Senhor Deus diz: esse plano irá por água abaixo. Damasco continuará a ser a capital da Síria apenas, e o rei Rezim não ganhará novas terras. Em 65 anos, Efraim já não existirá como nação, será destruído. Apenas Samaria continuará sendo a capital de Efraim, e o rei Peca, filho de Remalias, não ganhará novas terras. Se vocês não tiverem uma fé firme, não poderão resistir. Pouco depois, o Senhor mandou uma nova mensagem ao rei Acaz. Acaz, peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal miraculoso. Esse sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos ou das alturas dos céus. Mas o rei Acaz respondeu: não vou pedir nenhum sinal, não vou pôr o Senhor à prova. Então Isaías disse: ouçam, descendentes do rei Davi, já não basta vocês abusarem da minha paciência? Também querem abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor vai dar um sinal: uma virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Quando esse menino parar de mamar, ele comerá coalhada e mel, até que saiba discernir o que é certo e o que é errado. Mas, mesmo antes desse tempo, ó rei Acaz, a terra dos dois reis que tanto assustam você, os reis de Israel e da Síria, ficará completamente abandonada. Mas algum tempo depois o Senhor vai castigar o povo de Judá e a família real. Vai haver muito sofrimento, muita desgraça. Desde que o império de Salomão se dividiu em reino de Israel e reino de Judá, nunca houve coisa igual. O grande rei da Assíria e o seu forte exército invadirão Judá. Naquele dia o Senhor assobiará para chamar os exércitos do Egito e da Assíria para caírem sobre Judá como moscas, como abelhas furiosas. Os soldados virão aos milhares e ocuparão toda a terra, os vales, as cavernas, os pastos e os desertos cheios de espinhos e todas as cisternas. Naquele dia, o Senhor vai usar a navalha que você alugou de além do rio Eufrates, o rei da Assíria, para rapar tudo o que você possui, sua terra, suas plantações e seu povo. Naquele dia, quem tiver sorte conseguirá salvar uma vaca e 2 ovelhas, e terá tanto leite que poderá comer coalhada. Haverá coalhada e mel para o restante do povo que escapou com vida. Naquele dia, o que antes era uma bela plantação de 1000 pés de uvas, no valor aproximado de 12 quilos de prata, será deixado para as roseiras bravas e para os espinheiros. O país vai se transformar numa floresta de espinhos, e os homens irão ali caçar com arco e flechas. Ninguém mais andará pelos morros de Judá. Antes eles eram bem cuidados, cheios de belos jardins. Depois da invasão ficarão cobertos de roseiras bravas e de espinheiros. Somente bois e as ovelhas vão pastar por ali.